Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu estudo no terceiro ano I da Escola Professora Ideli Mantovani e hoje eu, Juan e o Thiago iremos apresentar um trabalho de matemática sobre geometria espacial. A geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras do espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Pitágoras e Platão associavam o estudo da geometria espacial ao estudo da metafísica e da religião. Contudo, foi Euclides a se consagrar com sua obra Elementos, onde sintetizou os conhecimentos acerca do tema até os seus dias. A geometria espacial estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam um lugar no espaço. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Como exemplo, temos o prisma, o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, o cone, o cilindro, a esfera e etc. Dessa forma, a geometria espacial é capaz de determinar por meio de cálculos matemáticos o volume destes mesmos objetos, ou seja, o espaço ocupado por eles. Contudo, o estudo dessas estruturas, das figuras espaciais e suas interrelações é determinado por alguns conceitos básicos. Ponto, reta, linha e plano são os nomes dados a conceitos matemáticos intuitivos que não possuem definição e que dão as bases necessárias para a construção da geometria. Embora não possuam definição, esses conceitos podem ser discutidos e explicados a partir de algumas de suas características e também do seu uso e da sua importância para a geometria. Os pontos não possuem definição e é impossível tomar qualquer medida sobre um ponto, pois ele não possui dimensão alguma. As retas são compreendidas como um conjunto de pontos. Geometricamente, uma reta é uma linha que não faz curva. Com isso, podemos imaginar que as retas são uma sequência de pontos enfileirados que não fazem curva nenhuma, e sem que haja buracos entre esses pontos. Os planos são conjuntos de pontos formados por uma sequência de retas que não fazem curva. Tomando um plano horizontal como exemplo, sabemos que ele foi formado por infinitas retas. Sendo assim, qualquer reta que não tenha sido colocada um pouco acima ou abaixo não faz parte de um plano. E chegamos então aos axiomas. Os axiomas também são conhecidos como postulados e são proposições aceitas sem demonstrações. Um axioma é muito importante e muito útil na geometria, porque envolve o estudo do ponto, da reta e do plano. Sendo assim, por um único ponto passam infinitas retas. Por dois pontos distintos, A e B, passam uma única reta. Para determinarmos um plano, necessitamos de pelo menos 3 pontos. Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então todos os pontos dessa reta pertencem a um plano. Existem infinitos pontos dentro e fora de um plano. Posições relativas de duas retas têm no máximo um ponto em comum. As concorrentes possuem apenas um ponto em comum e as paralelas não possuem nenhum ponto em comum. O postulado de Euclides são duas coisas que, quando somadas com a terceira ou quarta coisa, sempre darão o mesmo resultado entre si, elas continuarão sendo iguais. Se adicionarmos parcelas iguais à quantidade, a soma continuará sendo igual. Se a mesma quantidade for subtraída de quantidades iguais, os restos continuarão sendo iguais. Situações que coincidem são iguais umas com as outras. O todo é maior que as partes. Boa noite, meu nome é Thiago Yuri, faço parte do terceiro I e sou membro do grupo composto pela Gabriele e o Juan. E vou começar falando sobre as posições relativas entre duas retas distintas. São elas paralelas, que pertencem ao mesmo plano, coplanares, e não possuem ponto de intersecção ou ponto em comum. E as retas coincidentes, que pertencem ao mesmo plano e todos os pontos em comum. Determinação de um plano. Uma reta e um ponto não pertencente a ela determinam um plano. Duas retas paralelas determinam um plano. Duas retas concorrentes determinam um plano. Posições relativas entre uma reta e um plano. É o modo em que as figuras interagem no espaço, tendo desde nenhum, um ou até mesmo todos os pontos em comum. Posições relativas entre dois planos distintos.
são planos paralelos quando não tem ponto de encontro entre eles. São planos concorrentes ou secantes quando não se cruzam. Ângulo entre duas retas distintas e não paralelas. Duas retas concorrentes formam entre si quatro ângulos 2 a 2 congruentes, sendo os pares de ângulos congruentes opostos pelo vértice. O menor desse ângulo é, por definição, o ângulo entre as duas retas. Retas ortogonais e retas perpendiculares. Se o ângulo entre duas retas concorrentes ou reversas é reto, ou seja, mede 90 graus, dizemos que elas são ortogonais. No caso particular em que duas retas RS são concorrentes ortogonais, elas formam quatro ângulos retos. Nesse caso, dizemos também que RS são perpendiculares. Caso duas retas concorrentes não sejam particulares, ou seja, não formem quatro ângulos retos, dizemos que elas são oblíquas. Boa noite, pessoal, beleza? Me chamo Juan Felipe do Edeli Mantovani, terceiro ano I noturno. Vim falar sobre os polígonos regulares. Então, gente, os polígonos regulares, eles se chamam assim pois sua região é plana e fechada. E eles são gerados por 3 ou mais segmentos consecutivos e eles não se cruzam. Os polígonos regulares cujos lados e ângulos são congruentes, pois todo polígono é inscritível e circunscritível. São quando os lados do polígono do hexágono são MN, PQ, R e S. E cada ângulo formado por 2 raios consecutivos é um lado central do polígono. A medida do ângulo interno do triângulo equilátero é CAB, é 180, que é igual a 60, rapaziada. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Foi com muito carinho e muito esforço que eu vim trazer um pouco dos ângulos regulares, né, pra vocês, beleza? Então, tamo junto. Um abração a todos. Gone, it's a side effect of love. Just to realize you